palestra hoje fica a cargo da nossa irmã Magali Vasconcelos, do Centro Espírita Sandálias do Pescador de Balneário Rincão. Boa noite, meus irmãos. Com muita alegria estou aqui nesta casa hoje, conhecendo novos irmãos, uma nova casa pela primeira vez, a convite da nossa irmã Carla. E eu vim trazer uma mensagem para vocês aqui, como estava passando na harmonização ali, do nosso mestre, e amado mestre, nosso guia e modelo, Jesus Cristo. E hoje eu trouxe para vocês o mais belo para mim, a mensagem que Jesus nos deixou, que é o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. O Sermão da Montanha, ele foi realizado no primeiro ano de ministério de Jesus Cristo. Antes, os fariseus, os líderes religiosos, perseguiram Jesus Cristo. E isso ele já tinha tudo programado junto ao Pai. Porque ele sabia que nos outros 2 anos próximos, ele seria perseguido. Então, ele resolveu fazer o sermão no primeiro monte. E quem escreveu o sermão foi Mateus. Mateus, ele era bem detalhista no que Jesus falava. Ele era o colhedor de impostos que Jesus escolheu. Tanto que todos os discípulos eram perfeitos, assim como nós somos. E foi Mateus que escreveu o Sermão da Montanha. Tem 2 coisas que falam sobre o Sermão da Montanha. Uma diz que Jesus foi a um monte fazer o Sermão da Montanha, porque foi lá onde Moisés recebeu o decálogo. Outros dizem que Jesus fez o Sermão no monte, porque ele queria ficar acima das imperfeições humanas. Ele queria se elevar acima das imperfeições humanas. No livro do Céu e Inferno, falando agora sobre infelicidade, porque a gente sabe que nós estamos no mundo de provas e expiações. E aqui, como diz o Sermão do Monte, é a felicidade genuína. E nós sabemos, nós que estamos encarnados neste planeta, que aqui é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para nos redimir, para perdoar, para sanar as nossas dívidas, as nossas provas, que nós mesmos escolhemos na espiritualidade, ou as expiações que nos foram impostas. E Kardec diz no livro Céu e Inferno, quanto maior o número de imperfeições, maior será a sua infelicidade. E quanto menor o número de imperfeições, menor será a sua infelicidade. Vocês notam que ele não falou em felicidade. Ele falou em infelicidade. Na verdade, a gente tem. Claro que a gente tem momentos de felicidade. Mas a gente não tem a felicidade plena, a felicidade genuína, que Jesus quer para nós e Deus Pai quer para nós, que é sermos espíritos puros, e nós estamos nessa caminhada. Nós vamos chegar lá, e cada um tem que fazer a sua parte. Tem uma frase de Mahatma Gandhi que eu acho muito linda, que ele diz assim: se perdêssemos todos os livros sacros da humanidade e ficasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque o Sermão da Montanha é toda a moral de Cristo, é tudo o que Deus Pai quer para nós. Tudo está ali no Sermão da Montanha. Não tem, até que o Kardec, ele estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo dentro do Sermão da Montanha. Ele está contido todo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Sermão do Monte, na verdade, ele é a boa nova que Jesus Cristo nos trouxe. Ele é um alicerce, é um norte, é a bússola que nós devemos seguir para a nossa evolução espiritual, a qual o nosso Pai deseja. Agora eu gostaria de pedir a permissão para vocês para eu fazer a leitura do sermão e gostaria que vocês prestassem atenção no primeiro parágrafo e nas seguintes bem-aventuranças, que seguirão da 1 a 7 e depois a 8 e a 9, que são as perseguições. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após sentar-se, aproximou-se dele os seus discípulos e seguidores, e abrindo
a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados, que são felizes. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, que são os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os justos, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, os puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E Jesus continua: bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando injuriares e perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. No primeiro parágrafo, Mateus, como ele era muito detalhista, ele colocou uma frase que frisa o primeiro parágrafo do Sermão da Montanha. Jesus subiu ao monte e abriu a sua boca. Por que ele não colocou Jesus sentou ao monte e começou a falar? Tem uma passagem bíblica que os discípulos de Jesus foram, na verdade, acusados de sentar à mesa sem lavar as mãos, porque eles comiam com as mãos e os fariseus tinham o costume de lavar as mãos antes de sentar-se. E eles estavam sentados à mesa jantando com Jesus sem lavar as mãos. E Jesus olhou para os fariseus e disse assim: o maior mal que faz ao homem não é o que entra pela boca, mas sim o que dela está cheio. O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que Mateus frisou a frase: sentou-se ao monte e abriu a sua boca. Jesus estava no monte falando com o coração, falando com o amor. Ele queria espalhar o amor aos seus seguidores e ensinar aos seus discípulos. O Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, do 1º ao 7º, se vocês notaram, são um grau de ascensão espiritual. Cada grauzinho é um grau de ascensão espiritual. O 8º e o 9º são as perseguições. Bem-aventurados, o primeiro degrau. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espíritos são as pessoas humildes. São as pessoas que vivem construindo o bem com o pouco que possuem. Ajudam em silêncio e sem se vangloriar, sem querer se mostrar. E redobram seus esforços para conseguir o maior progresso espiritual, não adquirindo assim mais débitos com a justiça divina. Se esforçam e lutam contra o egoísmo e o orgulho, que são as chagas do nosso planeta. Essa, vocês sabem que são as chagas do nosso planeta. É isso que não deixa o nosso planeta avançar. O orgulho e o egoísmo. Todos nós temos o orgulho e o egoísmo dentro de nós. Bem-aventurados são os aflitos, são os mansos, possuem mansuetude no coração, porque eles serão consolados. São os que têm resignação à vontade do Pai, sem reclamar, sem murmurar, sem gritar, sem ter ódio. Às vezes fazem um pedido ao Pai, não são atendidos e se revoltam contra o Pai. Não entendem que talvez não seja o momento correto de pedir aquilo, ou não seja a melhor forma de seguir. O Pai sabe o que é melhor para nós. Talvez o que você esteja pedindo não é bom para você. Talvez uma porta se feche, mas 2 abrirão. Tem que saber o que pede a Deus, e no momento certo o que pede a Deus. Buscam a origem, as pessoas pacíficas buscam a origem dentro de si, para melhorar as suas imperfeições.
E isso só acontece com as pessoas que são humildes. A pessoa não consegue ser uma pessoa pacífica, com resignação à vontade do Pai, se ela não for uma pessoa humilde. Quem é orgulhoso não consegue ser resignado. Por isso que o sermão é um degrau, são degraus de ascensão espiritual. Bem-aventurados são os mansos, os gentis, que eles herdarão a terra. São as pessoas pacíficas, que evitam fazer antipatias, mantendo seus pontos de vista e deixando que as outras pessoas deixem pensar do jeito que elas queiram pensar e sem opinar. Que possuem harmonia dentro do seu ser, não transferindo ao próximo as suas aflições e aproveitando tudo que é melhor da terra, as lições que aqui estão recebendo. E para ser pacífico, nunca haverá uma pessoa pacífica se ela não for humilde e se ela não for resignada à vontade do Pai. Vocês podem notar aqui os 3 degraus. Se eu não consigo ser manso, eu não consigo ser pacífico, se eu não começar a ser humilde primeiro. 4º grau de ascensão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que são as pessoas justas, porque elas serão saciadas. São as pessoas justas que possuem um senso de justiça e não são vingativas. São somente aquelas que trazem a humildade, a mansuetude e a resignação a Deus, que entendem o que é justiça e esperam a justiça divina. Não fazem a justiça pelas próprias mãos, não transferem para os outros suas aflições, não se aprofundam nas chagas e nas aflições, tentando ficar aborrecido, ficar revoltado, tipo brigas, agressões físicas, agressões verbais. Esperam pela justiça divina. Sabem utilizar as palavras. A palavra é um verbo divino. A palavra é um dom que Deus nos deu para comunicar com os irmãos. A palavra é um verbo divino. Então a gente tem que saber como falar com o irmão, como se comunicar com o irmão e não colocar as nossas palavras para fora. A gente está em evolução espiritual, a gente tem que ter a consciência que nós estamos aqui para evoluir. Então vamos utilizar melhor as nossas palavras. Quando não tivermos nada para agregar, faça como o Chico falou, enche a boca de água e não fale nada. Não fale para magoar o irmão. Fique quieto. Se não for para ajudar, para que falar? A gente tem que ter essa consciência em nós mesmos, dentro de nós. Sem essas virtudes, a pessoa não será justa. Sem ela tendo essas virtudes, ela será uma pessoa justiceira. E não é isso que Deus Pai quer de nós. Ele quer que sejamos justos e esperamos a justiça de Deus. Ele só que dará as expiações para nós, para as pessoas que aqui erram. Não somos nós com agressões físicas, verbais ou com discussões inúteis e fúteis, talvez, que vamos fazer justiça. Deixamos isso para a vontade e a vontade do Pai. 5º degrau de ascensão. Bem-aventurados são os misericordiosos, os compassivos, porque eles receberão a misericórdia. Que possuem a compaixão em seu coração, que ajudam, se compadecem dos bons e dos ruins, dos justos e dos injustos, dos pobres e dos ricos, independentemente de qualquer que seja a sua grau de defeito ou de riqueza ou de pobreza. Porque todos nós, independente se a pessoa é rica ou é pobre, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos imperfeições, temos más inclinações. Talvez uma pessoa que esteja recursos financeiros altos, ela se sinta mais solidão do que uma pessoa que tem pouco. Ela se sente mais solitária. E às vezes uma conversa, um ombro amigo,
a pessoa às vezes ela se sente sozinha no meio de tanta riqueza. Tanto que os consultórios psiquiátricos, psicológicos, são cheios hoje em dia. As pessoas procuram porque elas se sentem sozinhas, elas se sentem solitárias. E não são somente as pessoas que têm poucos recursos que sofrem. As pessoas que têm bastante recursos também sofrem. Por isso que diz aqui, compassivos com bons e com ruins. Por que ruins? Nós também somos ruins. Nós também temos imperfeições. Talvez de um outro tipo do que o do meu irmão, nós também temos imperfeições. Como diz a harmonização, não queira tirar o cisco do olho do teu irmão se você não retirou ainda o cisco do seu. Independentemente do tamanho do cisco, eu também tenho um cisco no meu olho. Lutam, colocam sempre, ajudam com auxílio fraterno essas pessoas, colocando-se sempre no lugar da outra. Pessoa compassiva, com compaixão, se coloca no lugar da outra pessoa, passando a sentir o que ela sente dentro do seu coração. E sem a humildade, sem a resignação a Deus, sem a mansietude no coração, a pessoa não consegue ser misericordiosa. Por isso que Jesus já colocou um grau de ascensão no Sermão da Montanha. Ele é um grau de evolução espiritual. 6º degrau de ascensão. Bem-aventurados são os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é um puro de coração? O que vocês acham que é um puro de coração? É aquela pessoa que é mansa e que é humilde, que sabe encontrar o melhor da vida em qualquer lugar, alcançando assim os propósitos divinos. Não colocam para as pessoas as suas aflições, as suas dificuldades, as suas vicissitudes, e tentam identificar dentro delas como resolvê-las. Um limpo de coração é o que sabe aproveitar e ver em cada canto do nosso planeta o bom da vida, mesmo no meio das aflições, da felicidade, mesmo no meio das dificuldades diárias, ela aproveita. Porque, meus irmãos, vocês sabem que hoje, no nosso planeta Terra, nós estamos em 8,8 bilhões de espíritos encarnados. E nós temos, no plano espiritual, 24,6 bilhões de espíritos se recuperando e esperando uma oportunidade para estar aqui, para evoluir. Vocês não acham que a gente deve aproveitar essa oportunidade divina que Deus nos deu? De estarmos aqui para evoluir? Porque nós sabemos que o nosso espírito, ele é imortal. A gente vai carregar ele para toda a eternidade. Essa aqui é somente uma veste que eu carrego, mas ele é para toda a eternidade. Então a gente não deve pensar somente nesta vida, a gente deve levar mais além. O que eu faço nesta vida talvez seja pouco, mas vai agregar no meu espírito a minha evolução para minhas outras vidas. E Jesus foi ainda mais, além de pedir um coração puro para a gente, ele pediu mais coisas ainda, que é o último degrau de ascensão espiritual. De além de sermos humildes, resignados, pacíficos, justos e puros de coração, ele nos pediu para ser pacificadores. No 3º degrau, ele pede para a gente ser pacífico. E aqui no 7º, ele pede para a gente ser pacificador. Daí vocês podem me perguntar, mas será que não é a mesma coisa ser pacífico e ser um pacificador? A pessoa pacífica é aquela que consegue receber o mal e não devolver o mal. Aquela que tem a mansietude no seu coração e entende que o seu irmão é imperfeito como ele é. E tenta guardar aquela mágoa dentro de si. Um pacificador vai além disso. Um pacificador, ele recebe o mal e devolve todo o mal que recebe com o bem. Esse é o último degrau.
além de todas as virtudes, nós devemos chegar a esse último degrau da moral de Cristo. Devolver o que a gente recebe de mal com bem. Tem uma passagem de Chico Xavier. Ele tinha uma cadelinha chamada Boneca. E a cadelinha dele já estava numa idade assim já avançada. E ela estava muito doente. E o vizinho dele, e Chico estava muito triste. Ele saía para fazer as atividades dele diárias e voltava. E essa cadelinha ficava lá no cantinho, doente. E o seu vizinho, que gostava muito de Chico Xavier, se compadeceu da tristeza de Chico, quis ajudar. E ele foi lá e deu veneno, achando que isso ajudaria Chico Xavier. E Chico, claro, descobriu que foi o vizinho que deu veneno pro cachorrinho, pra cadelinha dele. E Chico ficou revoltado com o vizinho, que ele gostava tanto. Ele ficou magoado, sentiu rancor. E Emmanuel chegou ao lado dele e disse assim: o que você está sentindo, Chico? Estou sentindo mágoa, revolta, rancor? Pare com isso já. Pare com isso, você não pode sentir isso. Mas como que eu não posso sentir? O meu vizinho matou o meu cachorrinho, minha cadelinha de estimação. Não. Emmanuel era duro com Chico. Você vai descobrir o que o seu vizinho mais quer ganhar. E vai comprar para o seu vizinho e entregar. Como que eu vou dar um presente para uma pessoa que matou meu cachorrinho de estimação? Você vai fazer isso e depois você vai me dizer o que você sentiu. E Chico descobriu que o seu vizinho queria ganhar uma máquina de costura. E Chico foi atrás. A máquina custava muito caro. Chico não tinha condições. E ele parcelou em 10 vezes. Pegou a máquina nos seus braços, foi à casa do seu vizinho, com aquela mágoa, aquele rancor por dentro, se esmagando, mas com a máquina no colo e Emmanuel do lado. Bateu na porta do vizinho, e o vizinho veio e atendeu. Daí entregou a máquina nos braços do vizinho. Na hora que o vizinho pegou a máquina nos seus braços, reluziu do seu vizinho uma luz imensa e veio em direção ao Chico. Uma luz de amor, de gratidão, de paixão, de compaixão. E aquela luz veio direto para Chico Xavier. E Chico ficou assim: meu Deus, que sensação boa! E ele olhou para Emmanuel e disse assim: vice, é assim que se faz. Receba o mal e devolva com o bem. É aí que lhe é dado perdão. É aí que você tira do seu ombro aquela angústia da pessoa, aquele mal-estar. Porque ninguém gosta de ficar bravo com o irmão sem dar o perdão e deitar na cama toda noite e ficar pensando naquele irmão e acordar naquele irmão que você não deu perdão. A gente quer perdoar para se sentir livre, leve, com o espírito puro, com a alma leve, com a alma tranquila. Então, sem essas virtudes, a gente não consegue atingir a moral de Cristo. Não quero dizer aos meus irmãos aqui que saem pela porta hoje e tenham todas as morais. A gente vai adquirindo elas pouco a pouco e trabalhando uma a uma. E a gente tem que ter em mente que a gente só consegue doar o que a gente tem. Se eu sou uma pessoa humilde, eu consigo ser humilde como meu irmão. Se eu sou uma pessoa mansa, com meu coração manso, eu consigo ser manso com meu irmão. Se eu sou uma pessoa com coração justo, eu consigo ser justa com meu irmão. Se eu não possuo nenhuma dessas virtudes, eu jamais não vou conseguir passar para o meu irmão essas virtudes. No 8º e no 9º degrau do Sermão do Monte, falam das perseguições. Porque vocês, meus irmãos, não acreditam. Vocês não acreditam. Mas para seguir os ensinamentos do Mestre, a gente também é perseguido. Infelizmente. Para seguir Jesus Cristo, os seus ensinos, como nosso guia e modelo perfeito, que veio aqui nos ensinar, a gente também é perseguido. E ele continua o sermão dizendo assim: bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que sofrem perseguição
e a incompreensão com o amor, a solidariedade, ao progresso e à paz, que servem sempre sem cessar ao engrandecimento do seu espírito. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo o mal contra vós por causa de mim. São os que sofrem com paciência as mentiras e as calúnias dos ensinamentos do Cristo. A gente geralmente gosta de fazer boas obras. Com certeza aqui tem algum irmão que faz boas obras na comunidade. Não digo obras materiais, mas talvez uma obra moral. Visitar um doente, dar um ombro para conversar. Ou obras sociais mesmo. Quantas pessoas não julgam nós por isso? Como é que você vai ajudar uma pessoa que está lá desempregada e que não procura emprego? Mas a gente sabe qual é a vida daquela pessoa. E não estou falando desta vida, meus irmãos. Estou falando das existências anteriores desta vida. Se a pessoa às vezes está lá na miséria, você sabe se aquele irmão não está passando por uma expiação? Não sabe. O nosso dever é dar o aconselho e o auxílio fraterno para aquele irmão, que nós possamos ajudar. E é fazendo essas boas obras, a prática no bem, que nós conseguimos isso. Mas nós somos perseguidos por fazer isso também. As pessoas reclamam da gente. Como é que você vai ajudar aquela pessoa que está desempregada há 6 meses e que não consegue um emprego? Mas qual será o motivo que Deus não conseguiu dar um emprego para aquela pessoa ainda? Será que ela não está passando por uma expiação? Será que não foi uma prova que ela pediu? Passar por essa dificuldade? Às vezes a gente tem que olhar para o irmão não com um ar de ser humano, mas com um olhar de espírito. Porque atrás daquele irmão ali tem um espírito que a gente não sabe o que passou na outra existência. Assim como nós também. Discussões. Quantas vezes a gente não está numa convivência social e começa uma discussão? E começam a falar coisas inúteis, injúrias contra os nossos irmãos, julgar os nossos irmãos, e você não se sente bem. Não me sinto bem quando falo das pessoas que não estão ali para se defender. E às vezes a gente passa, sabe por quê? Por pessoas bobas, por antissociais, por pessoas chatas, que não querem entrar na discussão e falar mal daquele irmão. Mas a gente passa por isso também. Tem uma passagem de Lucas, vou passar bem rápido essa passagem aqui, meu tempo já está se esgotando. Tem uma passagem de Lucas que um discípulo chegou para Jesus e disse assim: Mestre, eu larguei tudo para seguir o Senhor, mas posso voltar lá na minha casa e vender os meus bens? E Jesus olhou para ele e disse assim: aquele que pôr a mão no arado e olhar para trás não é digno de entrar no reino dos céus. É isso que eu falei agora, meus irmãos, das obras, da caridade. Aquele que começa o trabalho e achar que é bom largar e ficar em casa olhando para a TV, ou estender uma viagem para deixar de fazer uma caridade, estava já fazendo. Jesus disse, não é digno de entrar no reino dos céus. Falou isso ao seu discípulo. E termina o sermão assim: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim também perseguiram os profetas anteriores a vós. Os profetas antes de Cristo já eram perseguidos por receberem mensagens de Deus. Então não são somente nós que seguimos os ensinamentos do Mestre que somos perseguidos. Também os profetas eram perseguidos por receber as mensagens de Deus. Todas essas virtudes do Sermão da Montanha, se vocês quiserem estudar, estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, que é o homem de bem. Todas elas. Fé, as provas e expiações sem murmúrias, sem reclamações, a ação no bem incondicional, a caridade, a indulgência para as imperfeições, o perdão, a humildade, de forma de combater o orgulho e egoísmo através
do que Jesus nos ensinou, o amor. A palavra maior de Jesus, o amor. Mas a gente não precisa só conhecer e decorar o sermão. A gente necessita colocar em prática no nosso dia a dia. Porque o que nós vamos levar daqui? Será que eu vou levar meu carro, minha casa? Não vou levar nada. Nem a minha família eu vou levar. Eu vou levar comigo somente o que eu adquiri para a minha evolução espiritual, para elevar o meu espírito que é imortal. E é isso que nós devemos nos concentrar. Hoje, por exemplo, às vezes a gente fica pensando, mas meu Deus do céu, o que será que eu fiz na outra existência para estar sofrendo tanto nessa? Não quero saber, meus irmãos. Não quero saber. Que podem ter a certeza que esta encarnação que a gente está agora, no momento, é a melhor. Não queiram saber o que vocês fizeram na outra. Então vamos aproveitar esta, a de agora. Esta oportunidade divina que Deus nos deu de estarmos aqui, nesse mundo, mesmo com todas as aflições, com todas as nossas imperfeições, aproveitar a nossa família, que é onde é o centro da caridade, porque a caridade se começa dentro do ambiente familiar. É lá que devemos concentrar a nossa caridade, para depois fazer a caridade fora. Vamos nos concentrar nas nossas más inclinações. O que eu olho para mim hoje e vejo que eu faço de errado? Será que eu sou orgulhosa? Se eu sou orgulhosa, eu fui orgulhosa na outra vida. Então eu vim aqui para me redimir do orgulho. Se eu não me recuperar do meu orgulho, na próxima eu vou voltar para me recuperar do orgulho e assim sucessivamente até acabar com o meu orgulho. Se eu sou soberba, tenho posses, vim aqui, eu tenho que dividir esses meus bens e saber utilizar eles com os meus irmãos e fazer bom uso deles. Se eu não souber, eu vou voltar talvez na próxima na miséria, porque eu não soube aproveitar. Então, olhando para dentro do nosso íntimo, do nosso espírito, a gente sabe o que a gente deve melhorar, porque são as nossas más inclinações. É o que eu devo me concentrar. Como eu falei, que a gente vai levar a espiritualidade que a gente adquire aqui. E Jesus nos deixou essas mensagens, essas frases que a gente deve carregar sempre com a gente. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, como exemplo a ser copiado. Que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E a doutrina espírita, essa dádiva que nós temos o prazer de conhecer, que foi nos dado como um consolador prometido de Jesus e que nos ensina de onde a gente veio, por que estamos aqui, para onde a gente vai, que chamamos de fé racionada. A gente sabe o que a gente está fazendo aqui. Todos os ensinamentos dela, além das obras básicas, das obras complementares, dos ensinamentos do Mestre Jesus, que é o Evangelho Redivivo, a gente tem que sentir na nossa alma, refletir, sentir dentro da nossa consciência, para depois sentir no nosso coração, para colocar em prática em nossas vidas. E assim, meus irmãos, nós conseguiremos evoluir o nosso espírito. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Agradeço a atenção, foi uma alegria muito grande conhecer vocês, que é a primeira vez que eu venho nessa casa, e fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Magali, pelas palavras. Seja bem-vinda, né? Nossa casa.